Cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já estão abertas as inscrições para o acampamento de carnaval dos jovens da nossa igreja. As suas inscrições podem ser feitas pelo site do Recanto Presbiteriano. E se eu fosse você, eu agilizava, porque as inscrições estão cada vez mais escassas. Obrigado. Pastor, como é que faz para a gente ir? Qual igreja que vai? Igreja de Moema já se inscreveu, Igreja de Ipiranga já se inscreveu, a Igreja Unida está se inscrevendo. Então, só não pode ficar gente de fora da nossa igreja, né? Então, corre lá, não fique de fora. O preletor vai ser o pastor Ion, eu vou dividir a bola lá com ele no púlpito. Então, o tema do acampamento vai ser ajustando o foco, de volta ao primeiro amor, de algumas coisas da nossa vida, tá bom? No carnaval, último final de semana de fevereiro, tá? Eu já avisei de manhã, aviso agora de noite, que aproximadamente 550 pessoas já baixaram o aplicativo da nossa igreja. E o que esse aplicativo faz? Ele fornece para você um meio de comunicação com a nossa igreja. Publicação do boletim, avisos importantes, tanto notas fúnebres, como também aconteceu recentemente o atraso do ônibus da temporada. Então, tudo isso a gente publica lá e você recebe isso em primeira mão. Então, é uma boa ferramenta para você ter no seu celular, para você ficar sabendo aí já na sexta-feira a nossa programação de domingo, tá legal? Então, pode baixar aí tanto na Apple Store, como no Google Play. Nós oferecemos nesses dois meios aí de sistemas de celulares, tá legal? Como vocês sabem, a nossa igreja comemora 75 anos de organização em 2017, e desde o mês com o início de fevereiro, nós começamos as programações. Na semana passada, tivemos uma filha da nossa igreja presente aqui por meio do seu pastor, pregando. Hoje, pela manhã, o coro jovem conduziu a música e a liturgia da nossa igreja. E nós trouxemos aí o reverendo José do Carmo, já eu apresento ele, a sua esposa, para pregar tanto de manhã como à noite. Na semana que vem, nós teremos o reverendo Ronaldo Lidório, um cara ímpar no que diz respeito a missões, tanto transculturais como também até mesmo urbanas, né? Então, não perde essa oportunidade. É um momento de celebração, mas também de profundo gratidão e conhecimento bíblico que vem da parte de Deus para a sua vida e para quem estiver presente aqui, tá legal? Eu gostaria de saber se nessa noite nós temos visitantes. E se você está conosco pela primeira vez, eu peço a gentileza que você se coloque de pé, para que você receba um presente da nossa igreja, e também um aperto de mão e um abraço. Seja muito bem-vindo. Nós temos um senhor ali atrás, que já vai receber aí dos nossos diáconos o presente. Mais um jovem ali, um moço, um rapaz, né? Um casal. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos lá em cima na galeria. Aos pouquinhos o pessoal vai acho que não estou sozinho, né? E fica de pé. Quero agradecer também aqui a presença do reverendo José do Carmo, esteve conosco pela manhã, sua esposa Simone, que está aqui no banco da frente, juntamente com os demais visitantes, a nossa gratidão por sua presença, e o nosso também desafio a você vir outras vezes, desfrutar desse nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus.
Nesse momento do culto inicial, dedicado à adoração congregacional, porque isso nós devemos fazer individualmente a todo instante, eu vou convidar os irmãos a fazer a leitura conjunta desse texto de 1 João 4, de 7 a 12. Aqueles que puderem ficar de pé estão convidados a fazer isso. O texto nos diz 3 grandes coisas, pelo menos: que Deus é amor, como Ele amou e nos orienta também a amar. Então vamos ler com atenção, todos em uma única voz e refletindo sobre este ensino importante a respeito de quem Deus é e de como nós devemos ser. Vamos ler então até o versículo 12. Leiamos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nós vamos continuar em pé, quem puder, e vamos cantar o hino de número 3. Todos. Oh
Orar, irmãos. Graças te damos, Pai, por podermos estar na Tua casa. Louvado seja o Teu bendito nome, Pai. Ó Deus, suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Queremos andar contigo, Pai. Queremos ser servos, ó Pai, obedientes à Tua voz, obedientes à Tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, nos estimula, Pai. Nos dá força, Senhor, para te obedecer, ó Pai. Nos dá inspiração, Senhor, e nos enche o nosso coração, Pai, do desejo, Senhor, genuíno de te servir, ó Pai. Ó Deus, suplico, Pai, derrama do Teu poder sobre as vidas de cada um de nós. Temos desejado te servir, mas fatos da vida às vezes nos desviam do Teu caminho, Pai. Clamamos a Tua misericórdia e suplicamos, derrama do Teu poder, Pai, para que no nosso dia a dia, em tudo que fizermos, Pai, possamos sempre andar ao Teu lado, Senhor, sempre debaixo da Tua direção, da Tua orientação. Sê com cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai, que cada um tem, ó Deus, que o Senhor possa suprir e nos animar e nos capacitar para Te servir da melhor forma possível, Pai. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, é o que clamamos. Amém, amém e amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Nesta noite nós temos o privilégio de podermos desfrutar de uma das ordenanças dos sacramentos que Cristo instituiu. No caso, a Santa Ceia. Esse é um momento muito importante na vida do cristão, porque neste momento nós somos convidados a comer o pão e tomar o cálice do Senhor. E talvez muitas dúvidas sejam geradas por pessoas não sabendo como participar desse momento de maneira digna, oportuna, verdadeira, rompendo a barreira de um simples memorial com elementos sem nenhuma manifestação intrínseca do poder de Cristo neles, ou não, ou participam achando que estão, de certa maneira, participando de uma ceia um pouco mística, onde acontece algum tipo de transformação desses elementos, recebendo para si o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus. E diante disso, a gente acaba algumas vezes participando desse momento sem participar como recomenda a tradição histórica, bíblica, reformada, do que seja esse momento, né? Para nós, isso é mais do que um simples memorial. Embora nós creiamos que os elementos eles não sejam transformados na substância do corpo de Cristo, nós cremos de maneira especial e pela fé que existe bênção de Deus na comunhão com o seu povo a partir desses elementos, numa manifestação invisível da presença do próprio Deus, do Espírito em cada coração daquele que crê, tomando para si a porção desses elementos com o cumprimento de uma ordenança de Jesus. Mas como é que a gente participa disso, pastor? De que maneira? O apóstolo Paulo é muito claro, ele diz para que a gente se examine, e é um exame individual, pessoal, profundo do nosso coração, da nossa vida, para que esse momento seja especial para aquele que compartilha da fé, porque participar do pão e tomar o cálice do Senhor tem uma ligação direta com a nossa identificação com Jesus Cristo na cruz, ou seja, o que Ele fez, a sua morte, foi em meu lugar e a meu benefício.
Então eu participo desse momento, eu tenho comunhão com esse momento, eu tenho união comum com Cristo e com o povo de Deus nesse momento. Por isso, ninguém pode dizer para você se você vai participar ou não, porque isso é uma avaliação individual. Se você estiver em plena comunhão com a sua igreja, se você estiver em plena comunhão com Jesus Cristo, com Deus, você é convidado a tomar o cálice e comer o pão. Se você não se sente em paz com isso, e não tem a ver com dignidade, porque não existe dignidade em ninguém para participar disso. A nossa dignidade está em Jesus para participar disso. Então, avalie, pois, cada um a si mesmo, fechando os seus olhos, tendo um tempo de oração, confessando os seus pecados e trazendo para si a importância, a beleza, a alegria e o profundo momento de comunhão existente por meio da ceia do Senhor. Então eu quero convidar você a ter esse tempo de reflexão. Em aproximadamente 1 minuto eu quebro o silêncio fazendo uma oração ao Senhor. Senhor amado, o nosso Deus, nosso Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, confessando os nossos pecados e recebendo o perdão que emana da cruz de Jesus. Te agradecemos de maneira sincera e profunda a propiciação vinda do céu em Jesus a nosso favor. Rogamos-te, ó Deus, que o Teu povo, por meio do Teu Santo Espírito, seja profundamente abençoado com toda sorte das bênçãos espirituais contidas no simbolismo e no cumprimento deste sacramento de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sacramentalizar isso na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa vocação, expondo, Deus, ao mundo o que Cristo fez em nós. E da mesma maneira, Deus, nós rogamos que, em nome de Jesus, estes elementos que são representados pelo pão e pelo fruto da videira, sejam para nós, Deus, alimentos para a fé, para a esperança, de que nós cearemos com Cristo na glória, de que a nossa vida está escondida em Jesus, e que nós tomamos parte com Ele, no seu sacrifício, na sua redenção, e um dia seremos glorificados com Cristo. Muito obrigado, Deus, é a nossa oração, feita em nome de Jesus, amém. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo partido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte.
pães distribuídos nessa noite, eles são isentos de glúten. Então, se você tem alguma intolerância, você pode participar sem nenhum problema. Se alguém for omitido na distribuição do pão, por favor, erga uma de suas mãos para que nós possamos atendê-lo ou atendê-la. Após comermos do pão, todos nós que participamos do pão, participaremos também do cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. São elementos que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Mestre, que foi sacrificado na cruz do Calvário, em favor de cada uma das nossas vidas. Também em atitude de fé e gratidão ao Senhor, nós participaremos do cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Vamos participar.
visite no momento da distribuição do cálice de vinho, queira se manifestar, nós prontamente atenderemos. Vamos agora manifestar nossa gratidão a Deus pelo aquilo que nós comemoramos agora.
a nossa salvação com a morte do Senhor na cruz. Vamos nos colocar de pé e vamos ler a nossa Sagrada Escritura no livro de Salmos, capítulo 66, versos de 1 a 4. Nós vamos fazer essa leitura de forma conjunta. Salmo 66, versos de 1 a 4. Vamos ler? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei, Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, cantamos a ti, salmodia o teu nome. Então vamos cantar salmos ao Senhor, entoando o hino de número 45. Está no final das nossas Bíblias, hino de número 45. Oremos, irmãos, ao Senhor. Ó Deus querido, sabemos, ó Pai, que apenas na boca falarmos que te louvamos, que te adoramos, ó Deus, isso é muito pouco, quase nada, ó Deus, comparado com a falta de atenção que temos durante as nossas vidas, ó Deus. Te pedimos perdão por isso,
Mas ao mesmo tempo, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos cuide, para que estejamos atentos, ó Pai, a te louvarmos pelas tantas bênçãos que temos recebido. Sabemos, ó Deus, que temos a tendência de nos preocuparmos com as dificuldades, os problemas, coisas que nem aconteceram e que nem vão acontecer, ó Deus. Vivemos uma vida angustiada, ansiosa, e nesse momento de ansiedade esquecemos do mais importante, que é agradecer a saúde, agradecer o alimento, agradecer o oxigênio, agradecer a casa, agradecer os filhos, a família, agradecer a Tua criação, ó Deus, e sobretudo agradecer pelo Senhor Jesus, o Teu grande amor por nós na cruz, ó Pai. Te pedimos, ó Senhor, que nossos dias sejam voltados para o louvor e para a adoração, a verdadeira adoração, ó Deus, que esquece dos problemas e das dificuldades, esquece do pequeno e lembra do maior, ó Pai, que é isso que nos diferencia como cristãos, ó Senhor. Sabemos disso, ó Pai. Faz com que nós tenhamos paz para te louvar, porque Tu é digno de todo louvor e adoração. Paz, ó Deus, e atenção para lembrarmos do Teu grande amor, porque só assim também, Pai, podemos amar. Nós Te adoramos, ó Deus, realmente nós cremos no Teu nome, cremos no Senhor Jesus, esperamos pela ação do Espírito, ó Pai. Mas Te pedimos, Senhor, e Te suplicamos que como igreja, como Teu corpo, estejamos atentos, concentrados em Te louvar, em Te adorar e Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, e principalmente pelo nosso Senhor Jesus, Mestre, Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. A igreja pode assentar, por favor. Eu disse no começo do culto, nós temos a presença nessa noite do reverendo José do Carmo, pastor da Igreja Presbiteriana Parque das Américas, em Uberaba, Minas Gerais. Mas só mineiro que vem aqui, pastor? Cada um fala para o seu público, né, irmão? Hoje eu ouvi que IPVM devia ser IPVMG, porque tanto mineiro que tem aqui, né? Brincadeira, tá? Tem muito paulista aqui, então o pessoal fica enciumado, né? Mas como a semana que vem está vindo gente aí que não é mineiro, então até o final do ano tem muita programação aí, e vai vir diversos pastores de várias nacionalidades, tá bom? Tá bom? Reverendo Zé do Carmo, o culto é seu, seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao pastor Gustavo e o conselho da igreja, os demais pastores, pela oportunidade de viver esse momento tão especial na vida da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Eu fiquei assim bastante feliz hoje pela manhã, quando eu peguei o boletim e vi que vocês vão ter vários pregadores ao longo do ano. E eu fui um dos primeiros. E isso trouxe assim muita leveza para mim, porque eu vi que o negócio vai só aumentando, né? O nível, né? Ronaldo Lidório, semana que vem, Augusto Nicodemos, tantas pessoas que Deus tem usado tremendamente, né? Eu fiquei assim honrado, né, em estar com os irmãos nessa oportunidade. Faço um convite para que visitem a nossa cidade de Uberaba. Vocês serão muito bem recebidos. Certamente um cafezinho com pão de queijo vai ser muito bem preparado para vocês. Sejam bem-vindos quando estiverem
com desejo de nos visitar. Eu quero, antes de pregar a palavra, fazer um pedido de oração para essa igreja. Essa igreja tem sido uma igreja que semeia o Evangelho mundo afora, e homens e mulheres de oração são encontradas aqui, e gostaria de compartilhar uma necessidade da nossa igreja lá em Uberaba. A Igreja Presbiteriana do Parque das Américas, ela enfrenta algumas dificuldades, porque ela está localizada exatamente no bairro onde o maior líder espírita kardecista viveu por quase toda a sua vida, o Chico Xavier. O nosso bairro deve ter mais ou menos uns 20 centros, é onde ele morou, é onde tem o museu do Chico Xavier. No passado não tão longo, nós enfrentávamos assim, algumas dificuldades, por exemplo, de chegar em momento do nosso culto e as pessoas terem colocado fogo na frente da entrada com pneus para dificultar o nosso acesso e nós não termos culto. Em outras oportunidades, pegavam animais e jogavam no telhado para dar aquele cheiro desagradável, né? Dificultando assim, havia uma perseguição religiosa muito explícita, né? Para nós, naqueles tempos recentes. Gostaria de pedir oração nesse sentido, né? Orem por nós, orem também. A Igreja Presbiteriana do Parque das Américas começou um projeto há 2 anos, que começou, uma certa vez eu estava no nosso salão social, à tarde, e olhando a rua, na esquina, nosso templo fica num bairro periférico, onde a criminalidade e as drogas são muito grandes, e nós estávamos ali, e na esquina existe um orelhão, que é chamado orelhão do tráfico, bem na esquina mesmo do nosso templo, e olhando aquilo ali, vendo os motoqueiros, pessoas comercializando aqueles produtos suspeitos, e crianças de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, ali na maior naturalidade com seus pais, né? Isso, naquele momento surgiu a necessidade de fazer alguma coisa, e nós começamos um projeto social que usa o jiu-jitsu, que é uma modalidade esportiva, para aqueles meninos daquele bairro. Nós temos umas 20 a 30 crianças frequentando lá, oramos com essas crianças, em alguns momentos eu visito essas crianças nas suas casas, já cheguei em alguns momentos e aquelas famílias carentes terem apenas o bolo para a sua refeição principal, crianças visitar os pais e a mãe está com a maconha de um lado e o pai com o cachimbo de crack do outro e me recebendo com as crianças. É um trabalho assim difícil, são crianças que precisam das nossas orações, da nossa intercessão. E gostaria de compartilhar esse pedido com a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e certamente vocês nos ajudarão muito se puderem orar por nós nos seus momentos de intercessão, nos seus momentos de súplica, e nós ficaremos muito gratos por isso. Que Deus abençoe vocês nesse atendimento a esse pedido nosso. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu,
e lhes disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Desde Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus amados irmãos, começo de ano, as pessoas vão fazendo os seus planos, aqueles planos que começam com muito vigor, com muita disposição, mas daí a alguns meses começam a se dissipar. Muitas pessoas, quando está no finalzinho, ou elas estão no finalzinho do ano, começam a fazer as promessas das dietas. Por exemplo, esse ano eu vou ser fitness, e aí começa janeiro, fevereiro, aí vem os feriados, e aí ela resolve mudar o seu projeto, e joga isso para o outro ano, o ano seguinte. E assim em tantas outras áreas. Existe uma situação, ou duas situações, que são interessantes de serem observadas na vida da igreja. Uma delas, que são dignas de admiração, é quando alguém se converte, o perverso se converte. Aquela pessoa que tinha uma vida muito promíscua, talvez uma pessoa que era líder de uma facção, criminoso, e aí ele se converte e as pessoas ficam admiradas com o poder de Deus, porque aquela pessoa foi transformada pelo Evangelho. Mas existe uma outra situação que carece também a nossa atenção e a nossa admiração. São aquelas pessoas que nunca foram do crime, que nunca foram perversas no sentido da palavra, nasceram na igreja, começaram a frequentar, se tornaram adolescentes, jovens, e foram para o ambiente da faculdade, e nunca se afastaram do Senhor. Começaram na fé desde pequeno, e foram constantes, permaneceram no caminho, e muitas vezes essas pessoas, elas não recebem o agradecimento e a atenção como deveriam. Passaram por todas as tentações e as fases, mas permaneceram constantes no caminho do Senhor. Hoje pela manhã, cumprimentando vocês na saída ali do templo, uma senhora me abraçou
e ela falou cheia de orgulho: eu sou membro fundador dessa igreja. Isso é fantástico. Alguém que começou lá no início e permaneceu firme, constante na presença de Deus. O que eu gostaria de abordar com os irmãos hoje é exatamente esse tema: a constância na presença de Deus. Ser constante no caminho do Senhor, ser constante em servir a Deus. Caleb nos ajuda a lançar luzes sobre esse tema, porque Caleb era uma das pessoas que havia sido enviada por Moisés para espiar a terra, 40 e poucos anos atrás, e ele trouxe o relatório juntamente com Josué, os outros 10 espias. Eles foram vencidos na argumentação de que a terra era boa, e agora ele está junto com Josué, relembrando uma promessa, uma fala de Moisés de tempos atrás, de que ele herdaria parte daquela localização. O homem constante na presença de Deus, o homem que esteve lá atrás, preparado para a luta, preparado para a batalha, totalmente disposto a cumprir a sua vocação, o seu chamado, a incumbência que lhe fora dada naquele momento. Mas o povo desanimou, as pessoas retrocederam, as pessoas viram os benefícios, mas não tiveram a disposição do ônus. A terra era farta, muitíssimo boa, manava leite e mel, mas para que eles pudessem desfrutar disso, eles teriam que lutar, eles teriam que batalhar, e havia ali gigantes, e o povo se sentiu diante daqueles homens como gafanhotos, e eles então desistem. Mas Caleb permaneceu firme, constante. 45 anos se passaram, e ele estava aqui agora com Josué relembrando essa história. Precisamos de homens e mulheres, jovens, que sejam constantes na presença do Senhor. Existem algumas características daqueles que são constantes na presença de Deus. Pessoas constantes na presença de Deus são aquelas pessoas que têm fé para enfrentar os momentos difíceis, que têm fé para continuar nos projetos divinos, mesmo no meio das adversidades. Uma moça me procurou uma vez, o pai com uma enfermidade grave no rim, e ela falou para mim assim: se Deus não curar o meu pai, eu rasgo a Bíblia. E eu falei assim: olha, não é bem por aí. Existem momentos difíceis na nossa caminhada, existem lutas na nossa caminhada. Um dos grupos que mais está crescendo no nosso país é o dos desigrejados. Pessoas para quem foi vendido e apresentado o evangelho deturpado, não bíblico, de que Deus cura, de que você em momento algum pode ter alguma enfermidade, que você é sucesso o tempo todo, e quando as coisas começam a se tornar reais, elas se decepcionam, porque apresentaram um Deus que não existe nas Escrituras Sagradas para essa pessoa. É interessante nós memorizarmos e relembrarmos aquele momento descrito pelo Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus, reunido ali com seus discípulos, querendo confortá-los, querendo consolar, querendo colocá-los a par da realidade da vida, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Caleb, se você observar aí no texto de Josué, no texto que nós lemos, os versículos 7, 8 e 9, dizem as seguintes palavras: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Fé em tempos difíceis, fé para continuar a caminhada mesmo no meio das adversidades. As pessoas, quando você retoma esse texto, quando você volta lá para Números, aqueles espias estavam dizendo: olha, ali só existem gigantes, nós não podemos lutar contra eles, nós não podemos vencer estes homens, nós não podemos prevalecer contra eles. E naquele momento Josué e Caleb se levantam e eles dizem: olha, se Deus se agradar de nós, nós podemos. Se Deus estiver conosco, se a bênção do Senhor estiver na nossa vida, se Deus se agradar de nós, nós podemos vencer, nós podemos superar, nós podemos herdar isso, porque o poder de Deus está conosco. Isso é fé, é crer na intervenção do Todo-Poderoso, é crer que aquele Deus de ontem é o mesmo de hoje e o será para sempre. Fé. E existem muitos momentos difíceis na nossa vida, mas nós, como cantamos na canção, não olhamos para as circunstâncias. Não podemos ser como Pedro, que tirou o foco do divino para olhar para a força do vento, que era contrário naquele momento. Mas pessoas perseverantes não são apenas homens e mulheres de fé naqueles momentos difíceis, quando todos estão querendo desanimar, mas homens e mulheres constantes na presença de Deus, eles manifestam uma perseverança ao longo da caminhada. Citei os 2 versículos que aparece exatamente essa palavra perseverança, da qual eu sou um admirador, porque a própria palavra perseverança já diz para nós que perseverar é quando você tem motivos para desanimar, é quando você tem obstáculos, é quando você tem dificuldades, mas você persevera, você continua, e você consegue superar as adversidades. O versículo 10 diz para nós assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Não sei se você consegue mensurar e perceber nessas linhas a situação desse espaço de tempo. Caleb, ele quis entrar na terra prometida lá atrás. Ele tinha 40 anos. E ele acreditava que aquilo era algo de Deus. Era um projeto do Senhor, era plano, era algo que estava dentro da providência de Deus. Ele creu nisso, mas o povo não. Mas ele não desistiu. O povo desanimou,
As pessoas perderam a fé, as pessoas perderam gás, mas ele não, ele permaneceu, e ele atravessou o deserto, e ele andou pelo deserto, e ele passou pelo deserto, ele enfrentou escassez, ele enfrentou lutas, ele enfrentou batalhas, e se passaram 45 anos, ele era um jovem, 40 anos na época, e agora ele chega, agora eu tenho 85 anos, isso é perseverança para aguardar o cumprimento da promessa de Deus. Lá em Minas, em Uberaba, tem um casal de amigos, a Lúcia e o Walter, que de vez em quando me fornecem o seu sítio, para que a gente dê uma descansada. Eu gosto de ir para lá e tirar o meu sapato e andar pé no chão, e ficar no meio do verde, e de vez em quando eu levo a minha bike e eu ando no meio do mato, faço uma trilha e descanso. Mas um dia nós resolvemos plantar uns ipês, porque eu amo ipê, são lindos, portentosos, resistentes, e nós plantamos aquelas mudinhas, e elas foram crescendo, mas nunca dava flores. Chegava o momento, caía todas as folhas, ficava só o tronco, e achávamos que tinha até morrido, e não poucas as vezes, olha, isso aí não deu certo, isso aí não deu certo nessa terra, vamos cortar. Não, espere um pouco mais. E se passaram 5 anos, e se passaram 6 anos, se passaram 7 anos, no 8º ano, quando eles chegaram lá, num determinado momento, aqueles ipês estavam floridos, brancos, amarelos, coisa linda. Perseverança, querido, perseverança. Em algum momento os ipês vão florir. Vidas constantes na presença de Deus são vidas que perseveram, que aguardam, que não desiste nas primeiras dificuldades, que não desanima quando as coisas parecem não darem certos, quando as expectativas não são supridas. Caleb aguardou 45 anos, desde aquele momento, se passaram 45 anos, gerações passaram, mas ele ficou ao lado de Josué, ele acreditou naquilo que Deus havia revelado, e agora ele estava ali, com o cumprimento da promessa. 45 anos se passaram. Não desista, querido, não desista. Essa semana, antes de vir para cá, na quinta-feira, visitando no hospital de clínicas de Uberaba, lotado, pessoas nos corredores, nas macas, no chão, e uma pessoa que parecia que eu conhecia, eu olhei, voltei, e ela toda em curativo no pescoço, e era a dona Ana, uma senhora, que perdeu a vontade de viver, se trancou num banheiro, pegou uma gilete e cortou o pescoço, 20 pontos, por pouco. Não desista, persevere um pouco mais, lute um pouco mais, não abra mão tão fácil. Caleb viu os ipês florirem 45 anos depois. Mas eu quero ainda destacar uma terceira característica de pessoas constantes na presença de Deus, é que pessoas constantes na presença de Deus são pessoas que têm disposição para o combate até o fim
da vida delas. Me chama muita atenção o versículo 11, quando esse homem, com 85 anos, ele disse: eu estou forte ainda. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Caleb está me lembrando o votozinho, estudando no seminário de Campinas, morando em Valinhos. O votozinho tinha uns 90 anos, morava numa chácara, e eu fui visitar o votozinho, mais a dona Janice, e ele sabia que eu gostava de umas frutas do sítio, e ele me levou naquele pé, uma árvore enorme, e falou: olha, está tudo maduro, está no ponto. Eu comecei a tirar o tênis para subir, e ele me empurrou e falou: deixa que eu subo, vai que você cai lá de cima. 90 anos, o Caleb com 85 anos, dizendo: olha gente, eu estou forte ainda, eu estou preparado tanto para ir ao combate como para voltar dele, tenho força. Eu estava dizendo para os irmãos da disposição de Caleb, 85 anos. Quando ele diz: estou forte ainda, assim como eu estava quando eu tinha 40 anos, provavelmente o que revela esse texto é que esse homem tinha uma força mental, uma disposição que muitas pessoas não têm. A Bíblia fala que os jovens se cansam, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu fico tentando imaginar esse homem aos 85 anos, Caleb, falando para Josué, chega para o seu líder: olha, o momento é esse, você se recorda daquilo que foi prometido, aquele juramento de Moisés, quando eu tinha 40 anos, quando ele diz que eu e a minha descendência iríamos herdar essa terra, e eu estou aqui, eu quero a sua autorização, porque eu estou forte ainda, estou disposto ainda. Isso é constância, irmãos, não é a característica daqueles que desistem no meio do caminho, não é prerrogativa daqueles que começam com uma chama, mas se transforma em fogo de palha. Disposição. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, com a graça de Deus, está completando seus 75 anos. Meus amados irmãos, eu peço a Deus para que Ele abençoe cada ministério dessa igreja, cada membro dessa igreja, cada adolescente dessa igreja, cada jovem, e que façam de todos, homens e mulheres constantes, pessoas que nos momentos de adversidades tenham fé para crer no poder de Deus, naquele que, se agradar de vocês, farão coisas grandiosas. Eu peço a Deus para que vocês sejam constantes e que sejam perseverantes ao longo da caminhada. Passar pelo deserto não é fácil, e que Deus dê disposição a todos para combater o bom combate até o fim. Que Deus abençoe ricamente a vida dos amados irmãos. Passar a palavra para o nosso irmão, pastor, obrigado, pela oportunidade. Obrigado você, reverendo, é uma alegria ter você conosco, esperamos ver em breve em outras oportunidades. Eles passarão com a nossa irmã Salete aqui, já foi levada a maca,
Por isso essa movimentação, tá bom? Passo a palavra para o reverendo Tinel, ele vai fazer uma oração, encerrando o nosso culto. Nós ainda temos uma participação com o coro, irmãos, então louvemos ao nosso Deus. Agradeçamos ao Senhor que está no controle de toda e qualquer situação. Essa igreja que se coloca em pé.
Oremos, irmãos. Como o coro acabou de cantar, ó Deus, o Senhor diz na Tua palavra, registra em crônicas, no livro das crônicas de Israel, que o Teu povo se humilhando, orando e buscando o Senhor com o coração sincero, receberá do Senhor a cura para a sua alma. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque a cura da doença mortal do pecado nós recebemos na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Te agradecemos porque a partir de uma vida de arrependimento aos pés do Senhor, nós nos fortalecemos. Verdade é que somos muito frágeis, ó Deus. E quando falamos que somos fracos, não diz respeito apenas ao físico, ó Deus amado. Nós reconhecemos que somos fracos, ó Deus bendito, em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes emocionalmente. E muitas vezes, ó Pai, por se voltar contra o Senhor, ó Pai, por não cumprir a Tua palavra, nos enfraquecemos espiritualmente também. O pecado faz separação entre nós e o Senhor, e o nosso clamor é para que o Teu Santo Espírito encha os nossos corações, que nós venhamos a nos esvaziar de nós, para que o Senhor cresça, para que de fato Cristo viva em nós, e por meio de nós seja conhecido. Nós Te agradecemos pela palavra do Senhor, ó Pai, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque ela é quem nos fortalece. Te agradecemos, ó Deus bendito, porque nela encontramos, ó Deus bendito, a fonte para perseverarmos, para sermos de fato constantes, ó Deus, como o Senhor mesmo trouxe ao nosso coração a mensagem nesta noite. Te agradecemos pela vida, ó Deus, e instrumentalidade do reverendo José do Carmo. Te agradecemos pela igreja do Parque das Américas, representada por ele e sua família. Louvamos o Teu santo nome por sua esposa e filho que estão conosco nesta noite, ó Pai, durante todo esse dia, desde ontem. Te agradecemos, ó Deus querido, pela luz de Cristo, que tem iluminado muitos corações, ó Deus, naquele bairro, naquela cidade. Intercedemos desde já, ó Deus, o pedido que o nosso irmão fez diante de nós, aqui nós já colocamos diante do Senhor, ó Pai, clamamos para que o Senhor, como escudo e fortaleza, proteja e guarde, ó Deus amado, as investidas de Satanás contra a igreja, ó Deus do Parque das Nações e as demais igrejas em Uberaba. E nós não intercedemos apenas, ó Deus querido, pela igreja presbiteriana em Uberaba, nós intercedemos pelo Teu povo, por todo o Teu povo, ó Pai, que representa o Teu nome naquela cidade. Nós clamamos, ó Deus bendito, para que a glória do Senhor se manifeste a cada dia, ó Deus bendito, de uma maneira cada vez mais intensa, para que aquela cidade continue sendo alcançada pelo amor do Senhor. Por Tuas misericórdias, quebra, ó Deus bendito, os corações que têm se envolvido com o espiritismo, ó Deus amado, que têm se envolvido, ó Pai, famílias inteiras, ó Deus, que têm se envolvido com drogas, como nosso irmão, ó Deus, testemunhou aqui a nós. Tem misericórdia de crianças, de lares, ó Deus, que têm sido destruídos. Nós clamamos, ó Deus bendito, que realmente o nosso irmão, sua igreja e todo o Teu povo, ó Pai, ali representando o Teu reino naquela cidade, sejam de fato luz, sal da terra, para a glória do Teu santo nome. Sejamos nós também, IPVM, 75 anos que o Senhor nos permite, ó Pai amado, neste bairro aqui em São Paulo, sermos luz também, sejamos nós perseverantes, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós encerramos esse culto ainda clamando a graça do Senhor e a Tua misericórdia, especialmente em favor da nossa irmã Salete. Sabemos, ó Deus bendito, que Tu és o médico dos médicos. Obrigado porque somos bem servidos na nossa igreja, ó Deus, com profissionais nessa área, profissionais que são servos do Senhor, que servem ao Senhor na medicina. E sabemos que eles estão, ó Deus bendito, sendo usados por Ti, no atendimento à nossa irmã agora. Oramos por ela, para o pleno restabelecimento da sua saúde física, mas que, ó Deus bendito, nada venha abalar, como o Senhor tem sido maravilhoso, ó Deus, e tem dado ao coração da Salete, ó Deus, perseverança na fé em Cristo Jesus, e ela tem se mantido forte, ó Deus, a despeito dos problemas de saúde física. A sua fé, ó Deus, tem sido inabalável, ela tem servido ao Senhor, ela tem, ó Deus, permanecido nos ministérios que o Senhor tem confiado nas mãos dela aqui. Oramos por ela, clamamos por todo o Teu povo, ó Deus bendito, pela vida de cada família aqui representada, que o Senhor mesmo trouxe nesta noite. E oramos, ó Deus, agradecidos,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e as ternas consolações, a unção, o poder, a presença do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo o sempre. Amém. A nossa irmã Salete já foi levada para o atendimento médico e toda a informação referente ao que aconteceu, ao que não aconteceu, o estado dela, nós utilizaremos o aplicativo como meio de comunicação para evitar uma sobrecarga de ligações desnecessárias entre os irmãos, tá bom? Assim que eu tiver a informação, eu já posto no aplicativo o estado, a situação, para oração e conhecimento dos irmãos.